Oi, tudo bem? Bem-vindo a essa nova série do meu podcast. Eu sou Natália, professora de português para estrangeiros, e hoje eu vou falar um pouco sobre o Brasil em geral, para quem ainda não conhece e tem vontade de saber mais sobre o país. O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo, tanto em extensão territorial quanto em população. Ele ocupa quase metade do território sul-americano e abriga mais de 215 milhões de pessoas. O país é formado por 26 estados e um distrito federal, onde está localizada a capital, que é Brasília. É claro que quando as pessoas falam de Brasil, a maioria pensa no Rio de Janeiro, pelo carnaval, pelas praias, muitos turistas todos os dias. São Paulo, que é o centro financeiro do país, uma das maiores metrópoles do mundo. E também falam sobre a Amazônia. As pessoas conhecem a Amazônia porque é a maior floresta tropical do mundo. Mas o Brasil tem muito mais do que isso para ver, para conhecer. Várias cidades muito bonitas espalhadas pelo Brasil. E é muito legal você poder ter a oportunidade de conhecer esses lugares também. O Brasil é dividido em 5 regiões, tá? A gente tem o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Cada um tem a sua história, tá? Cada região, né? Tem a sua história, sua cultura, suas paisagens e, claro, as suas formas únicas de falar o português, porque existem vários sotaques diferentes dentro do país. Na região norte, que é a maior em extensão territorial, ela é marcada pela floresta amazônica e por estados como Amazonas, Pará e o Acre. A região nordeste, que é uma região maravilhosa, muitos turistas gostam de ir lá por causa das praias, tá? É cheia de vida, muita cor, musicalidade e muitos sotaques também diferentes. Os estados, entre os estados, tá? São vários. A gente tem a Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, muito famoso também. E o Nordeste é uma verdadeira orquestra de sons diferentes, porque cada lugar tem a sua própria cultura e o seu jeito de falar. A região Centro-Oeste é composta por Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, onde fica Brasília, que é a nossa capital. Na região Sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A região Sul fica com o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e tem uma forte influência europeia, especialmente alemã e italiana. Então dá para ver que o Brasil é uma grande mistura de raças. O país é um país continental. Isso significa o quê? Que o Brasil é tão grande em extensão territorial e tão diverso em clima, paisagens, culturas, sotaques, hábitos. Isso reflete até mesmo na forma como falamos o nosso idioma. Cada região e até cada cidade tem seu jeito único de pronunciar, expressar e contar suas histórias. Essa diversidade linguística é uma das maiores riquezas do Brasil. Riqueza de paisagem, de pessoas, de cultura. Nós temos as florestas tropicais, como a Amazônia, temos cerrados, serras, cachoeiras e mais de 7.000 quilômetros de litoral, que são as praias. A população brasileira é muito diversa, com raízes que vêm dos povos indígenas, dos colonizadores portugueses, da herança africana e de imigrantes de diversos países, como Itália, Alemanha, Japão, Líbano, entre outros. Você sabia que a maior colônia japonesa fica em São Paulo? Fica no bairro da Liberdade. Quando os japoneses vieram para o Brasil, eles se concentraram mais na cidade de São Paulo. Então, lá tem
a maior diversidade e nesse bairro, a Liberdade, moram muitos e muitos japoneses. Já no sul, tem vários alemães e a população é bem diferente do resto do país. Eu sou de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. A minha cidade fica nas montanhas, então é bem diferente do Rio, porque é frio. Lá faz muito frio no inverno. Não é como o Rio, que tem praia, bem diferente, apesar de estar no mesmo estado. A minha cidade foi fundada pelos suíços em 1818. Foi a primeira colônia de imigração suíça no Brasil, formada principalmente por famílias da cidade de Freiburg, na Suíça. E foi por isso que eles colocaram o nome da minha cidade de Nova Friburgo, porque seria a New Freiburg do Brasil. E é bem interessante. A cidade é muito bonita, fica numa região serrana, que isso quer dizer que fica cercada de montanhas, e tem aproximadamente 200 mil habitantes. Ela é chamada até hoje de Suíça brasileira, por ter sido colonizada, né, pelos suíços, e ela fica a 136 quilômetros, que seria 84 milhas da cidade do Rio de Janeiro. Para chegar lá, você tem que subir a serra. A serra é muito bonita e tem muitos turistas. As pessoas que querem curtir um frio, geralmente vão para Friburgo. Falando mais um pouquinho da minha cidade, né? Friburgo é o maior produtor de flores do estado do Rio. A gente produz muitas flores, tem muitos lugares bonitos lá para visitar. É a cidade mais fria do estado, com 846 metros de altitude, que seriam 2.775 pés. 2,775 feet. Então, é bem alta. E a gente tem também o Pico do Caledônia, que é muito famoso, que é um dos picos mais altos também, e ele mede 2.257 metros, que seria 7,405 feet. Também muito alto. Mas continuando a falar sobre o Brasil, né? É claro que o Brasil também é conhecido pela música, que a gente tem o samba, a bossa nova, o funk, e também pela culinária, que muitas pessoas conhecem, né? Os pratos principais, a gente tem a feijoada, as pessoas também adoram o pão de queijo, a coxinha e o famoso brigadeiro, que é amado por todo mundo, não só pelas crianças. Muita gente acredita que a feijoada, se vocês não sabem a história da feijoada, né? O que é a feijoada? A feijoada é feijão preto misturado com carnes. E é o prato mais popular, é servido com arroz branco, com farofa e com couve também e rodelas de laranja. É assim que ela é servida, tá? A feijoada, como muitas pessoas acreditam, ela surgiu nas senzalas, feita pelos escravizados africanos, durante o período colonial. Então, segundo essa versão, eles aproveitavam as partes menos nobres do porco, como as orelhas, os pés, o rabo, que eram descartados pelos senhores e cozinhavam tudo com feijão preto e farinha. Essa história é muito contada porque faz sentido dentro do contexto cultural da época, mas tem poucos registros históricos. Por isso, os historiadores não concordam com essa versão e a consideram uma narrativa romantizada. Eu gosto de acreditar nessa história e eu geralmente conto essa história para os meus alunos, que realmente veio da época dos escravos. E, por fim, claro, não podemos deixar de falar na paixão nacional do Brasil, que é o futebol. Faz parte da identidade brasileira, tá? A maioria das crianças do Brasil adoram jogar futebol. E eles praticamente já nascem com a bola no pé. Mas é claro que também temos outros esportes muito populares, como a capoeira e o jiu-jitsu, que são difundidos também fora do Brasil, que a gente pode falar em outro podcast também sobre essa parte dos esportes brasileiros, né? O Brasil é um país cheio de vida, muitos contrastes e muita história para contar. Tanto pelo carnaval, as cores da Amazônia,
a sonoridade do português pelas ruas e também a hospitalidade do povo brasileiro. E se você tiver a oportunidade de conhecer, você vai ser muito bem-vindo, porque os brasileiros são hospitaleiros, os brasileiros, nós somos um povo muito feliz. Apesar dos pesares, a gente é feliz, sabe? A gente é feliz com o que a gente tem. E seria legal você conhecer o Brasil. Se você já conhece, você voltar ao Brasil, que vai ser um prazer ter você na minha terra. Por hoje é só, a gente se fala depois.